galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar sobre o empate com São Paulo em 1-1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais. Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Djalma e o Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e o Caio Jorge. Entraram Dudu, Lautaro Dias, Wallace, Marquinhos e Eduardo. Dessas aí talvez eu só não colocaria o Eduardo em campo, mas é aquela história. São os jogadores que nós temos. Você pode analisar o jogo e até pensar que dava para ganhar, né? Aí quando você vai olhar comentários de outros locais, né, sobre a atuação do Cruzeiro e o que foi o jogo, você vê alguns profissionais comentando sobre a questão do empate e tudo mais, a questão de comemorar, né, de ficar, não é comemorar, ficar, digamos, satisfeito com o empate. É entender o contexto que o Cruzeiro estava. E a partida do Cruzeiro não foi ruim. Né? Você olha para esse jogo do Cruzeiro, claro, teve ali alguns momentos, por exemplo, o momento do gol, eu acho que é um momento de um vacilo muito grande. Ferreirinha sobe sozinho. Aí o gol sai de novo pelo lado direito da defesa, né? Trocou, entrou o Fagner ali, que eu acho que não fez uma partida ruim, fez uma boa partida. Mas deu essa vacilada e assim, permitiu, né? Primeiro permite o cruzamento, aí depois permite a cabeçada e assim, sozinho. Infelizmente isso acontece, né? A defesa do Cruzeiro às vezes dá essas situações, esses espaços. Mas o Cruzeiro não permitiu e nem facilitou a vida do São Paulo, conseguindo até se adaptar dentro do jogo, assim. Né? Alguns atletas fazendo até algumas adaptações na sua forma de jogar, no seu estilo aí de jogo e tudo mais. Né? Até o Kaique tendo entendimento de que precisava dar uma mudada em algumas situações, até para não ser expulso. Porque o Kaique toma o amarelo, e para mim o Kaique joga melhor do que quando estava sem o amarelo. Após ser amarelado, ele jogou melhor, ele rendeu melhor. Né? Não sei se teve um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração, né? Evitando subir para dar bote de forma desnecessária, evitando chegar atrasado, evitando fazer qualquer tipo de falta que poderia gerar aí um segundo amarelo, uma expulsão e prejudicar o time. É outro jogador que eu vim aqui e critiquei e agora eu venho aqui e vou elogiar. Não é nem questão só de fazer justiça, é reconhecer as coisas e entender que quando precisa desse jogador, desse estilo de jogo, ele tem que ser utilizado, mas tem que saber utilizar ele também. Que foi o Lucas Silva. O Lucas Silva fez uma partida que me surpreendeu muito. Quando eu vi o Lucas Silva, eu não vou mentir, eu dei desanimado. Olhei assim, eu falei, nossa, Lucas Silva de novo. Vai precisar ganhar o jogo. Se precisar ganhar o jogo, né? No caso, não é que vai precisar ganhar o jogo, né? Precisa arrumar a pontuação. E aí você vai pôr o Lucas Silva em campo, eu pensei, pô, mas ele entra e entra bem. E relembra um pouco aquela partida que ele fez contra o Juventude e algumas outras partidas que ele não precisou correr tanto para marcar. Ele marcava, ele fazia parte da função defensiva, mas não era tão necessário ele correr para marcar. Aquela pressa para voltar, para recompor, dava para recompor no tempo dele, do jeito dele. Então qualificou um pouco a questão da saída, né? Aí foi até onde aguentou. Você vê que ele vai até onde ele aguenta. Quando o Lucas Silva sai por cansaço mesmo, né? E assim, eu vi um pessoal, pô, mas aí fez as alterações, o time ficou muito sem ataque, dava para ter ganhado. Mas as alterações era aquilo que a gente tinha. E precisava de gás e tudo mais. Então, assim, nem isso dá para questionar. Essa partida foi boa, sim. Tem algo aí que é um vislumbre. Né? O gol do Cruzeiro sai no escanteio. Mas antes o Cruzeiro já tinha colocado bola na trave com o Djalma.
E eu vi o pessoal falando, pô, o Vidalba podia ter tentado dar o passe pro Romero e tal. Eu não vou nem entrar aqui no mérito se o Romero estava em posição legal ou não. Não vou entrar nessa questão. É a questão que talvez tá esperando que o Vidalba faça algo que ele não consegue fazer. Que é colocar essa bola naquele lugar ali. Às vezes ele ia tentar colocar essa bola naquele lugar e ia colocar mais alto. Ia passar, ia perder, né? Aí ele tentou dar direto no gol, a bola na trave. Momentos antes ali do nosso gol, um chute que virou um passe, né? O Lucas Silva errou muito chute. Chute, assim, algo horroroso. Mas aí virou meio que um passe pro Vidalba. E sai no escanteio, batido pelo Pereira com o Kaique dentro da área. A assistência é do Kaique, né? O Kaique volta a bola para o meio, o Caio Jorge escora ela para dentro do gol, debaixo das pernas do Rafael. E assim, o Kaique talvez estava ali porque não era interessante o Kaique estar na sobra. Não era interessante, porque geralmente você vê o lateral na linha de meio de intermediária ali, quando a bola vem reboteada da zaga, o lateral está caminhando para a linha de meio de campo. Né? Geralmente é essa posição, mas não era interessante talvez ele estar ali. Assim, teve uma impulsão muito boa, teve, né, muito mérito de colocar a bola onde colocou, mas tem que lembrar um fato, o Kaique estava amarelado. Se ele tivesse na sobra, fizesse a falta, ele ia tomar outra amarela, ia ser expulso e prejudicar o time. Então, assim, ter essa percepção do time, eu não sei se foi alguma coisa orientada ou se foi percepção do próprio atleta, mas ter essa percepção e ir lá para dentro da área virou um número a mais. Né? Ficou ali na posição que geralmente os mais baixos ficam, né? O Gabigol fica muito ali naquela posição também, né? Para fazer essa movimentação para fora e pegar a sobra. Depois que o Cruzeiro empatou o jogo, nem Cruzeiro, nem São Paulo, assim, fizeram tanto por merecer de ganhar o jogo, assim. O Cruzeiro meio que troca, né, para ter gás, para continuar marcando, e o São Paulo não consegue uma produção efetiva, né, e vai tirando alguns jogadores, tira, por exemplo, o Ferreirinha, que era um dos grandes destaques, mas assim, e autor do gol, né, mas ficou por isso, ficou assim, ficou de bom tamanho. Se a gente for analisar a derrota para o Mushuc Runa, eu não vou falar do desempenho do Inter, que o desempenho do Inter foi atrapalhado pelo árbitro. O seu Marcelo de Lima Henrique atrapalhou muito aquele jogo. E o desempenho nosso na partida contra o União Santa Fé lá da Argentina são dois desempenhos bem ruins. Então tirava um pouco a esperança de ter algo minimamente decente aí contra o São Paulo, principalmente por causa do histórico. Então o empate, dado esse contexto todo que eu apresentei, de desempenhos ruins, de situações ruins, não é que é para ser comemorado, vibrado e tudo mais, não. Mas é para ser, digamos, pensado em algo como positivo pelo desempenho do time. Eu até cheguei a falar no podcast, no produto em áudio, né? Que sai lá nas plataformas de streaming, que ia olhar muito o desempenho. E é um desempenho que me satisfez. Eu fiquei bem, assim, satisfeito. Claro, tem coisas que podem melhorar, mas eu espero de coração que disso que nós vimos, o Leonardo Jardim consiga tirar algo e dar uma boa sequência aí no restante, né, de temporada. Bom, sobre a composição de camisas de hoje, eu estou com a camisa de 98. O vídeo de estreia do canal eu fiz com a camisa de 99 e essa aqui é a camisa de 98. Naquele vídeo aparece a foto das costas, né? E a foto da manga com o Telebingão campeão, né? E a camisa que aqui está exposta no manequim, busto, como você quiser chamar, é a terceira camisa de 2016, né? Utilizada naquela partida contra o Santos e utilizado outras vezes, mas o detalhe que eu quero ressaltar aqui é que naquele jogo contra o Santos a numeração era um pouco diferente. Nas outras vezes que o Cruzeiro utilizou essa camisa, utilizava-se com a fonte da camisa azul e branca de 2016. Na partida contra o Santos em específico era uma fonte mais arredondada, puxada mais para algo mais histórico, né? Lembrava também algumas
outras características, e tinha também a questão do patch de 50, assim, né? Da estampa que, em alusão aos 50 anos da Taça Brasil. Então era essa comemoração, tanto é o jogo, né? Cruzeiro e Santos, para rememorar o que foi aquela final, os dois jogos no caso, né? Cruzeiro ganha aqui por 6-2 e em São Paulo por 3-2, beleza? Então, assim, eu acho interessante essa parte histórica e essa parte que as camisas nos fazem remeter. É questão de onde eu comprei, onde eu adquiri essas camisas. Essa camisa eu adquiri ela na loja do clube, essa aqui de 2016. E essa aqui, se eu não me engano, foi na Nostalzeiro. Eu sempre vou tentar falar os locais, né, que são... A loja do clube é a loja do clube, beleza? Mas essas Mas essas camisas que eu compro sem ser na loja e tal, com outros colecionadores, eu vou tentar trazer aqui porque são locais de confiança da gente para comprar e tudo mais, e que entregam, né, um produto aí de boa qualidade inteira, né, e que, digamos assim, num estado de conservação ok, sabe? E em algumas situações, pô, você olha e você acha que tá até nova. Bom, pessoal, no mais eu tinha para falar sobre o jogo, eu falei. Sempre lembrando que os vídeos são muito mais focados no jogo. Outras opiniões, outros assuntos você encontra no podcast, que já está no ar, inclusive. Sai todo dia pós-jogo, às 6 horas da manhã, ele já entra no ar aí. Até peço para ativar a notificação lá na plataforma de streaming. Vou até colocar aqui embaixo o link que direciona você para a página lá do podcast. Vou colocar, claro, do Spotify, que muitos utilizam, mas tem outros aí, outras plataformas, né, como por exemplo a Deezer e dentre outros locais que você pode encontrar o podcast do Varal Celeste. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado, se inscreva em nosso canal ativando os sininhos de todas as notificações, e um grande abraço e uma ótima semana para nós.